Fala comigo, por gentileza, pessoal. Clame pelo Pai. Deus quer elevar o nosso nível de unção. Na verdade, Deus quer elevar todos os nossos níveis. Ele quer que a gente sempre cresça. Ele quer que dia após dia nós tenhamos esse entendimento que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus quer elevar o nosso nível de unção, de sabedoria, de discernimento. E nós precisamos dar as respostas certas, nós precisamos passar nos testes. Mas para isso nós precisamos nos voltar para Deus, clamar a Deus. Nós precisamos de humildade. Humildade para entender, e mesmo que a gente não entenda, humildade para confiar. Humildade. Não achar que a gente sabe de tudo, ou achar que a gente sabe alguma coisa. Que se não for pela sabedoria, pelo Espírito Santo, nós só vamos dar tiros errados, respostas erradas no mundo espiritual, ter as piores atitudes. Então tudo aquilo que nós achamos incrível na Bíblia, começou de um levantar espiritual. A gente pode lembrar de Josafá, por exemplo, que ele se levantou, ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi chamar o povo para orar. Nós podemos lembrar de Ana, que Ana durante muitos anos, ela apenas ficava lá alimentando aqueles sentimentos malignos de autocomiseração, de misérias emocionais, até que chegou o dia que ela se cansou, até que chegou o dia que ela se levantou e a vida dela foi mudada. Então nós precisamos dar as respostas certas, nós precisamos nos levantar, nós precisamos crescer. Aqui em Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não, eu não recebi, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, fala comigo, para novamente temerem. O Senhor não nos deu um espírito que nos torne escravos do medo novamente, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem, fala comigo, não podem ser comparados com a glória que em nós, fala que em mim será revelada. Então muitas vezes nós passamos por situações, mas a palavra está falando, quando o Espírito testemunha o nosso espírito, nós temos que entender que por mais que a gente ache que os nossos sofrimentos sejam enormes, não são comparados à glória que será revelada através da sua vida. Você crê nisso? Você crê que naquilo que você tem vivido, por mais angustiante, aflitivo que você possa estar se sentindo, não tem nada comparado àquilo que vai ser revelado através da sua vida? Mas isso depende do que, pessoal? De Deus? De Deus? Não, depende das nossas respostas. Depende daquilo que nós vamos devolver no mundo espiritual. Então nós não recebemos um espírito de escravidão para voltar a temer o que nós temíamos no passado. O Espírito Santo testemunha que nós somos filhos de Deus. O que nós passamos hoje não se compara ao que será revelado através da sua vida, através de testemunhos, através de impacto de pessoas, de vidas, de restauração, de mudança, de crescimento, de expansão. Nada se compara, mas isso exige fé. Nós precisamos crer. Logo, temer e se entregar, aceitar as situações, não é o espírito que nós recebemos. Fala comigo, se eu ando com Deus, eu me pareço com Ele.
Se você anda com uma pessoa, você começa a ter a frequência daquela pessoa. Você começa a falar parecido, começa a agir parecido, começa a ter as reações parecidas. Então, se eu estou andando com Deus, eu me pareço com Deus. O propósito das nossas vidas, o propósito da nossa vida é crescimento, é nos aproximar cada vez mais do Senhor. Se eu te perguntar qual que é o propósito de uma bicicleta, o que você me diria? Para que serve uma bicicleta, pessoal? Para andar, para ir de um ponto a um outro, né? Mas tem em academia bicicleta de spinning, não tem? Então, o propósito daquela bicicleta não foi criado para ser uma bicicleta de spinning. Ela foi criada para levar as pessoas de um lado para o outro. Então, aquela bicicleta, foi mudado o propósito original dela. Sim ou não, pessoal? Ela continua sendo uma bicicleta, mas o propósito dela mudou. Não é mais levar a pessoa de um lugar para o outro. Agora, foi mudado. Então, qual é o propósito do cristianismo? O que você me diz? Fala mais alto. Eu não escuto tão longe. Eu escuto muito bem. Enxergo muito bem, graças a Deus, mas não está longe. Qual que é o propósito do cristianismo? É para você chegar e ficar a mesma coisa? Qual o ministério que você congrega? Então, qual é o propósito do cristianismo? Mudar a vida. Qual o propósito do cristianismo? Mudança de vida. Mas infelizmente muitos acabam se acostumando com muitas coisas. O propósito do cristianismo é mudar a vida, mas muitos aceitam viver sentindo um monte de dores. Tem a caixa de remédio que só cresce. Começou com aquela pequenininha, agora já está com uma caixa. A caixa de remédio vai crescendo. Começa a se acostumar com resultados medíocres na vida. Se acostuma a não ter uma vida plena, uma vida abundante. Aí eu te pergunto, então, qual é o propósito dessa fé? Qual o produto dessa fé? Nada. Cadê esperança? Cadê sorrir para o futuro? Cadê não aceitar uma vida miserável? Se o propósito do cristianismo é mudança de vida, por que muitos aceitam uma vida tão miserável, tão pequena, sem esperança, triste, infeliz, frustrada? Muitos aceitam tudo que o diabo quer e rejeitam tudo que Deus tem para nós. Aceitam diagnósticos na saúde, aceitam diagnósticos financeiros, sentenças na vida. Então, o único propósito do cristianismo é que nós não sejamos mais escravos para temer o que nós temíamos antigamente. Então, quando isso acontece, quando a gente entende isso, nós aprendemos a receber as coisas com tranquilidade. Nós temos paz. A gente vê o Daniel indo para a cova. Ele não estava esperneando com 2, 3 soldados segurando ele. Não, me solta, eu não quero ir, eu não fiz. A gente vê isso, pessoal. Ele foi, o rei não dormiu, o rei acordou no outro dia, não conseguiu dormir, foi cedinho lá. Daniel, o Deus que você serve continuamente, te livrou. Estou aqui, rei. O Senhor não viu pecado, não viu falta em mim. Portanto, ele fechou a boca do leão. Totalmente diferente. Vou fazer uma estátua e quem não se curvar vai morrer, vai para a fornalha. Vocês não vão? Vou te dar mais uma chance, rei. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai livrar. Se Ele não livrar, a gente não vai fazer do mesmo jeito. A gente não vê o Sadraque, Mesaque e Abednego esperneando, desesperados. Ai meu Deus, vou queimar. Ai meu Deus, estou com medo. Não, é muito quente. Não. Quando a gente entende isso, que nós somos livres, que nós não temos esse espírito de escravo, a gente recebe as coisas com tranquilidade. Então a gente pode entrar na cova, a gente pode entrar na fornalha,
E nós continuamos crendo que nós vamos sair. Então o propósito de andar com Deus, fala comigo, o propósito de andar com Deus não é somente escapar do inferno, mas ter uma vida plena e abundante.